Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo, aqui de Presidente Pitácio região, você é o nosso convidado especial a estar conosco presencialmente em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa sede, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Também temos na congregação no bairro onde estamos, no bairro da Vila Esperança, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, todos os domingos, nesse mesmo horário, tanto em nossa sede quanto em nossa congregação, nós temos a EBD. E essas videoaulas, essa aula virtual, não substitui as aulas presencialmente. Assim como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele dizia que a escola do Senhor é o povo do Senhor reunidos no dia do Senhor, na casa do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. Então é importante a tua presença. E você que está aqui conosco, que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí, queridos, que nós já estamos com 372 inscritos, para a glória e honra do nome santo do Senhor, e eu preciso da sua ajuda para nós chegarmos a 1000 inscritos, para nós alcançarmos mais pessoas e também fazermos uma videoaula ao vivo e você me acompanhar ao mesmo tempo. Para isso, você precisa me acompanhar, você precisa estar inteirado, você precisa estar deixando o seu like, o seu comentário, para que outras pessoas venham a ser alcançadas. Muito bem, nós estivemos a lição passada, que foi a lição de número 7, que foi um assunto complexo e peculiar, pertinente para também os nossos dias, que foi o perigo da murmuração. Sempre que você caminha, alguns lugares na trajetória que você está indo, existe algumas placas de sinalização dizendo perigo, buraco à estrada, pista perigosa. E ali você já sabe que ali já é um sinal de alerta para você e nós tomarmos cuidado. E essa lição ela vem dizer que o perigo da murmuração. E toda murmuração, nós aprendemos na lição passada, você que participou da aula foi muito importante. Toda murmuração existe um bolo. É como um bolo. Por exemplo, tem vários elementos, tem vários componentes. A murmuração, além de ser um pecado, pode vir acompanhada da mentira, pode vir acompanhada da inveja, pode vir acompanhada de muitas coisas. E, queridos, todo murmurador precisa se tomar cuidado. Haja vista também, se você não está murmurando, mas você está ouvindo, você está compactuando. Você está sendo tão pecador como aquele que também está murmurando. Porque murmurar, a ideia que você tem de murmurar é um sussurro à noite, é um resmungo, tem a ideia de falar baixinho aos ouvidos. E isso é muito perigoso. Porque se eu tenho que falar alguma coisa de alguém escondido no ouvido, isso é muito perigoso. Porque se a pessoa não pode saber o que eu estou falando, né? E além de tudo isso, vem as críticas pelo meio também. Haja vista em alguns lugares e alguns estabelecimentos que você vai, sempre você vê essa expressão, sugestão, crítica ou elogios. E a crítica ali não é uma crítica destrutiva, mas é uma crítica construtiva sobre algo que precisa ser melhorado. Quando você compra também um aparelho, pela lógica você precisa fazer uma reclamação com toda humildade e declarar ali algo que está acontecendo. Mas o problema é quando a pessoa está murmurando sem razão nenhuma, porque na maioria das vezes a pessoa não tem razão. Então isso
precisa se tomar esse certo cuidado, queridos. Eu lembrei-me sempre aqui de Sócrates, né? Sócrates, existem os 3 filtros de Sócrates. Quando alguém vai falar mal ou do seu pastor, ou do seu líder, ou de alguém, você precisa perguntar para ele ou ela, né, 3 coisas. O que você está falando? Essa é a primeira pergunta. É verdade? Segundo, sobre a de bondade. Existe algum benefício com isso que você está falando? Terceiro, existe alguma utilidade naquilo que você está falando? Passou essas 3 perguntas. A pessoa diz que não, então você fala assim, então guarda para você e fica com a você mesmo. E essas perguntas devem ser feitas, segundo Sócrates, né, antes mesmo da pessoa falar. Então isso é muito importante nós entendermos, queridos. Sabemos que em vez de murmurar, devemos louvar a Deus. A murmuração, ela cobra o que falta e não celebra o que tem. Então Deus me chamou para celebrar o que temos, não cobrar o que falta. Porque muitas vezes tem pessoas que estão insatisfeitas. Até o louvor da Pista 86 fala, ó, estou satisfeito com Cristo. A pessoa insatisfeita, ela está bem, tem carro, tem esposa, filho, tudo está bem, um bom emprego, um bom salário, mas ela nunca está bom. Sempre está ruim, e isso leva a pessoa sempre a viver murmurando, e isso vai se repetindo, e traz um mal para a saúde espiritual e também a saúde emocional. E além de ser um pecado grave contra o Senhor. Queridos, hoje temos uma lição muito gloriosa, que é a lição de número 8, do dia 26 de maio de 2024. Que o título é Confessando e Abandonando o Pecado. Existe, queridos, uma certa frase que nós ouvimos muito, que errar é humano, mas continuar no erro é burrice. Esta frase não está na Bíblia, mas é uma frase que encaixa certinho naquilo que nós vamos estar falando hoje. Aqui vai falar sobre confissão e também abandono de pecado. É o mesmo que a confissão e abandono, esses dois precisam andar junto. A confissão e o abandono do pecado. Por quê? Você já viu um avião a voar sem as 2 asas? Você já viu uma escola sem aluno? Igreja sem membros? Hospital sem doente? Perdão sem arrependimento? William Botha, do século XIX para o século XX, ele diz assim: vai chegar um tempo, vocês vão ver esse tempo, em que muitos vão pregar. Primeiro, salvação sem regeneração. Segundo, céu sem inferno. Terceiro, cristianismo sem Cristo. Quarto, perdão sem arrependimento. É a porta larga que nós estamos vivendo. Na nossa leitura, vai pegar o Salmo 51 e também 1 João 1, 8 ao 10, que é muito importante os irmãos lerem. Mas aqui nós não vamos ler para nós ganharmos tempo. Mas eu queria ler com vocês o nosso texto áureo. O nosso texto áureo diz: o que encobre as suas transgressões nunca, aqui fala, olha, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando se fala, queridos, em
prosperidade, a primeira coisa que vem na nossa mente, ou na tua mente, ou na mente da maioria das pessoas, prosperidade, eles pegam esta palavra como riqueza. Mas não é o que nós vemos na Bíblia. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então prosperará o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Muito bem, queridos. E aí, vamos ler outro versículo aqui. Aqui está falando da verdadeira prosperidade. Aqui, de uma prosperidade espiritual. Não se apartar da lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor. Então, a verdadeira prosperidade. Porque prosperidade significa ausência de nada. É a pessoa ser bem-sucedido em tudo. Tanto na área espiritual e também na área financeira e em todas as suas esferas. E olha o versículo 7, que ele está dizendo antes mesmo. O versículo 7 diz: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde queres que andares. Então, uma prosperidade bíblica não é apenas a riqueza, mas a prosperidade bíblica tem um sentido de espiritualidade. É eu não se desviar da presença de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. A medicina vai dizer que o nosso cérebro existe duas esferas, existe duas repartições de esfera: o lado direito, o hemisfério direito, e o hemisfério esquerdo. Do lado direito está o lado emocional do homem. Do lado esquerdo está o lado da razão do homem, a razão humana. Deus está chamando eu e você, assim como falou para Josué. Nós não se desviar para a direita, para a emoção, para o emocionalismo, para seguir os meus prazeres, os meus deleites, e nem também para a esquerda, a nossa razão, a racionalidade. Haja visto, temos que usar a nossa razão. Mas o cristão, ele não é um racionalista. Confia na sua razão, apenas no seu intelecto. Mas é pela fé que entendemos. Então a fé, ela confirma a razão. Não é a razão que confirma a fé. Então é isso que o Senhor está nos chamando, para nós não caminhar, se desviar para a direita, para nossas emoções, seguir as nossas emoções, e nem para a esquerda seguir as nossas razões. Mas nós temos que trilhar o caminho olhando para o alvo, que é Cristo. Queridos, nós vamos ter em nossa lição o nosso tópico 1. O nosso tópico 1 vai falar sobre a confissão de pecado. Vamos trazer aqui a ideia de confissão. Confissão que é confessar, que da palavra hebraica yadá, aparece como jogar, atirar, lançar, estender a mão e também tomar conhecimento. Então a ideia que se tem é de alguém tomar conhecimento de algo. A ideia que se tem é a conhecer ou ter intimidade e comunhão. Ou seja, significa
reconhecimento. Confessar é homologel, que significa concordar com consentir ou conceder. Eu preciso ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. Ter a mente de Cristo Jesus. O que é essa ideia de confessar? Significa o quê? Também tem a raiz de homo, junto de pessoas reunidas, de modo logos, que é o ato de falar. A ideia que se tem é de você chegar diante de alguém e reconhecer o teu estado, mas, primeiramente, diante de Deus, quando eu peco, ou, dependendo, diante da pessoa. Então, queridos, confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe, é tomar conhecimento de algo. Ou seja, queridos, quando se fala então confessar ou fazer uma confissão, não é a confissão auricular que você faz lá para o padre, porque ele não tem solução, ele não pode trazer o perdão dos seus pecados. Quando eu peco, dependendo da gravidade, eu tenho que procurar alguém a qual eu fiz o ato e pedir perdão, mas primeiramente eu tenho que pedir a Deus e já ir com o coração aberto para pedir perdão para essa pessoa, reconhecer o meu pecado. Dependendo do pecado, você precisa procurar o seu líder da sua igreja ou o seu pastor, e ele vai orar, interceder por você ou te ajudar, ou dependendo da situação, vai aplicar uma disciplina. Então, a ideia que se tem de confessar é isso, é você atirar, é você lançar, é você fazer com que isso seja conhecido diante de alguém. A Bíblia diz, queridos, que nós lemos aqui, o que confessa e deixa alcançará futuro misericórdia. Isso é um processo. Charles Spurgeon, queridos, fala que de 7 pessoas, e 2 ele fala que ainda se arrependeu. Ele menciona 5 pessoas que falou que pecou, mas não se arrependeu, né? Mas não se arrependeu. Ele fala de Faraó, que pequei, mas não se arrependeu. O primeiro. Segundo, ele fala de Balaão, que falou que pecou, mas não houve mudança. Terceiro, ele fala de Saul, que pediu perdão para Samuel, ele tinha que pedir a Deus. Depois quis adorar uma falsa adoração. O quarto que ele fala é Acã, que diz, Josué falou, dá glória a Deus, mas ele não deu glória a Deus, então não houve um arrependimento. Falou que pecou, mas não se arrependeu. O quarto, né, Acã. O quinto, Judas, que pecou, reconheceu que pecou, mas pediu perdão para a pessoa errada. Pediu para a religião, os sacerdotes. Ele diz pequei, mas foi um remorso, uma tristeza, mas não houve um arrependimento. E o sétimo, ele menciona Jó, que apesar de ser corrigido por Deus, depois reconhece o seu pecado. E o sétimo, o filho pródigo, que diz pecou, mas ele se levantou e posicionou e foi ao pai pedir perdão. Então essas 7 pessoas, ditas por Charles Spurgeon, que dessas 7, 5 só falou que pecou, mas não se arrependeu. Mas dessas 5, 2 reconheceu que pecou, reconheceu o seu estado e se arrependeu e houve mudança e pediu perdão. Então, ponto 2 fala da confissão bíblica de pecado. É preciso reconhecê-lo e fazer a confissão, pois o perdão depende desse ato. Eu preciso fazer essa confissão. E isso, queridos, é muito sério para nós entendermos por quê? Porque até mesmo se nós formos orarmos ao Senhor, como diz Neemias 1,6, o Salmo 66, 18, se não houver, queridos, uma confissão e um abandono de pecado, não adianta nem mesmo orar, né? É o que diz lá no Salmo 66 e o versículo 18, olha só,
o que vai dizer lá no Salmo 66, 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não ouvirá. Ou seja, antes de eu orar, falar com Deus, eu preciso confessar os meus pecados. Ponto 3 fala de o símbolo da confissão de um pecado. É autônoma, ou seja, eu que devo chegar, reconhecer que eu sou indigno diante do Senhor, chegar com humildade diante do Senhor, não como aquele fariseu que estava ali dizendo que jejuava 2 vezes por semana, que dava o dízimo. O publicano ali, ele foi justificado, né? Ele foi justificado. Ele reconheceu que era pecador e que precisava da misericórdia de Deus. A confissão é com a boca, mas ela tem que estar lá no coração da pessoa. É o que diz Romanos 10, 9 e 10. Com a boca se faz confissão, né? E com o coração se crê. É isso, queridos, que eu e você precisamos entender. Eu preciso reconhecer que eu sou indigno de estar na presença de Deus. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador e entregar-se nas mãos do Senhor. Aí então eu vou orar e eu vou partir a ter comunhão com Deus. Lá em 1 João 7 diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue do teu Filho, Jesus, nos purifica de todo o pecado. Eu só posso, queridos, ter comunhão, ter o perdão, se eu tiver comunhão com meu irmão. Se eu não tiver comunhão com meu irmão ou com a minha irmã, eu não vou alcançar o perdão de Deus. Porque João primeiro fala, comunhão uns com os outros. Ah, eu não suporto fulano, eu não suporto. Você não tem comunhão com os outros. Então você não vai ter o perdão dos seus pecados. Então o sangue de Jesus não vai purificar o teu pecado. Então, não basta aqui, queridos, vamos entender aqui, não basta eu confessar ao Senhor, não é o suficiente, como fez aqui Faraó, como fez aqui Balaão, como fez aqui Saul, como fez aqui Acã e como fez aqui Judas. Não basta confessar. Eu pequei, mas amanhã eu e você estamos fazendo de novo. Mas amanhã nós estamos fazendo a mesma coisa, ou não abandonei essa prática. Isso mostra que não houve um arrependimento, que não houve uma mudança. Então é importante nós entendermos isso. E o tópico 2, queridos, vai nos falar sobre os males do pecado não confessado. Isso, queridos, causa muitos males. O salmista, ele vai falar sobre isso. Né? Veja que a pessoa ignorar isso, não confessar, né? Nós vemos que lá em Provérbios 28:13 tem um ensino ali, confessar e deixar, mas no Novo Testamento nós temos também 1 João 9. Então, não se trata de um ensino judaico, mas um ensino cristão, trazendo para os nossos dias. Quem ignora essa confissão, ocultando, vive uma vida de aparência, sem uma essência, e também de morte espiritual, né? Veja que o Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados, ele estava sofrendo com aquilo ali, né? Isso trouxe um sofrimento para o salmista Davi, quando ele cometeu esse pecado. E esse pecado, queridos, ele traz algumas consequências. É o que nós vamos ver na questão do pecado de Adão e Eva. Veja que isso trouxe consequências até hoje. Nós vemos a morte espiritual, a qual Adão morreu espiritualmente, primeiro perdeu a comunhão com Deus, e depois morreu fisicamente. Poderia estar vivo até hoje. Mas nós vemos que quando Adão pecou, ele tentou se esconder de Deus. Né? Ele tentou se esconder do Senhor. Veja que trouxe consequências trágicas, queridos. Nós vemos isso lá em Gênesis,
capítulo 3, do 14 ao 19, para a serpente o Senhor disse que ela ia rastejar. Significa que poderia voar. Mas Deus falou, você vai rastejar e comer pó. Tem muita gente que Deus tem que cortar as asas dele, querido. E aí, a segunda consequência, Deus falou para a mulher, multiplicarei a tua conceição. Significa que ela tinha dor, mas uma dor normal, naturalmente. Agora, você vai ter uma dor terrível. Está certo que hoje nós temos outras formas, né? De a mulher não sofrer muito, mas, querendo ou não, vai fazer cirurgia, precisa ficar em repouso, né? Quando é cesárea. Então, de uma forma ou de outra, ela finda sofrendo. A única alegria que tem é quando pega a criança no colo. E aí nós vemos, queridos, cara, o homem falou o quê? Aumento de trabalho, aumentou a dor da mulher e aumentou o trabalho do homem. Porque o homem já trabalhava antes da queda. Porque alguém pensa, não, foi Adão que fez, não foi o pecado de Adão que fez nós trabalhar. Apenas aumentou, agora se tornou penoso, árduo. E também para a sua sobrevivência, subsistência. Então houve consequências do pecado de Adão e Eva que afetou, como diz Romanos 5, 12 a 14, afetou a todos. Não há um justo que todos pecaram em Adão. Então precisamos, queridos, veja que lá fala sem lei, mas mesmo sem a lei ainda, eles morreram. As pessoas já morriam ali depois de Adão e Eva ali, que continuou ali a geração, aquela geração continuou morrendo. O que Deus não queria. Mesmo antes da lei. Continuaram morrendo, por quê? Porque foi a consequência do pecado. Né? As consequências do pecado de Adão e Eva. E houve consequências, ponto 3, do pecado do rei Davi, queridos. Lá em Crônicas, nós vamos ver que Davi era para ir para a guerra. Né? Isso nós vamos ver lá no livro de Crônicas, que não é falado em Samuel. Era o tempo de os reis saírem à guerra. Mas Davi foi para onde? Davi, ele ficou no palácio, ele ficou em Jerusalém. Foi aonde que ele pecou, mandou matar ali Urias e cometeu um ato de adultério. E nós vemos no Salmo 51 a situação que ficou somente Davi. Perdeu o prazer de servir ao Senhor, perdeu a alegria da salvação. Né? 1 Crônicas 20 era o tempo de os reis e a guerra, a batalha. Davi ficou no conforto do palácio. E aí traz uma lição para mim e a sua vida. Querido. Às vezes é tempo de estar em guerra, lutando, orando, batalhando, pelejando, ganhando almas. Se nós ficarmos no conforto, isso pode levar a você pecar contra o Senhor. E aí, queridos, nós vemos que houve as consequências quando Natan vai. Porque se Natan não vai confrontar, ele também não ia confessar. Mas no Salmo 32, nós vemos que o Davi está, os ossos dele, ele está sofrendo um sofrimento emocional. E há muitos que estão sofrendo, queridos, por causa disso, porque é pecado não confessado. Isso traz doenças psicossomáticas, isso traz sofrimento. Davi, quando Natan vai, ele conta a historinha ali das ovelhas, tal, ele fala que essa pessoa, pelo mal que ela fez, deveria tornar a dar quadruplicado, sofrer 4 vezes a mais, porque não se compadeceu. E aí Natan disse, tu és esse homem, confrontou Davi, o pecado de Davi. E aí foi aonde nós vemos que aí ele precisou se confessar. Qual foi as consequências? A sentença Davi deu para ele mesmo. Os 4 filhos dele morreu na batalha. Por quê? Matou Urias, morreu o filho que nasceu com Betseba. Segundo, Aminon, assassinado pelo irmão Absalão. Aí nós vemos outros filhos, Absalão, assassinado por Joabe. E o quarto, né, Adonias, assassinado por Bereia por ordem de Salomão. Houve as consequências. A espada seria sobre a casa de Davi. O salmista Davi não se preocupou em perder o trono, mas ele se preocupou em perder a salvação, a comunhão com o Senhor.
Então, queridos, talvez você foi perdoado por Deus, você é alcançado pela graça, mas tem as consequências do nosso pecado. Do pecado tem as consequências, porque Deus perdoa o pecado, não as consequências. A pessoa fumou lá 50, 60 anos, ele veio para a igreja, ele veio a Cristo, né? Confessou seu pecado, abandonou. Não está livre de um tabagismo pulmonar, não está livre de umas consequências. A mãe que está grávida fuma, o filho nasce doente, as consequências, querido, a consequência vem. Foi o que aconteceu na vida de Davi. O filho nasceu morto, as consequências. E eu tenho que reconhecer isso. Davi, quando estava sendo apedrejado lá em 2 Samuel 16 por si mesmo, falou, pô, é Deus que permitiu isso aí. Se meu próprio filho se levantou contra mim, imagina isso. Então, deixa pra lá. É Deus tratando comigo. Ele reconheceu que estava errado. E isso precisamos também reconhecer isso. Que eu não tenho, não posso, e Deus pode. Ponto 3. Tópico 3 fala confessando o pecado, um caminho de cura e restauração. Primeiro, você tem que confessar a Deus. Pai, perdoa nossos dívidas, como diz o Pai Nosso. A dívida ali não é dinheiro, é a dívida que nós temos com o Senhor. Né? Segundo, entregar a Cristo, a qual Ele purifica os nossos pecados, por intermédio da pessoa de Jesus. E aí o ponto 2 fala alcançar a cura e a restauração. Se nós trilhar nesse caminho de não confessar o nosso pecado, vai trazer sofrimento espiritual e emocional, queridos. Mas se eu confessar e abandonar o meu pecado, eu vou alcançar o quê? A cura. Veja que houve as consequências na vida de Davi, na vida dele, na sua família e no seu reino. Existem graus de consequências, queridos. Se a pessoa adultera com a pessoa, vai ter um filho, é outras consequências. Se foi só um adultério, é uma consequência. Então depende, existem níveis de consequências. Umas são mais agravantes, outras não. Mas as consequências, ela vem. Gálatas 6,7, o que o homem semear, ele vai colher. Veja que eu tenho a opção de semear a semente ou não. Mas se eu semeio a semente, eu sou obrigado a colher. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas nós vamos alcançar a bênção divina, nós vamos alcançar a salvação, nós vamos alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Quando que vamos alcançar isso? Quando nós confessar, e não apenas confessar, mas também abandonar os nossos pecados. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.